Oi, Dai! Tudo bem, minha linda? Carol. E aí, amadas, como é que nós estamos? Sejam bem-vindas. Compartilhem aí a live com outras amigas. Tudo bem, minhas lindas? Eu vou compartilhar aqui também com algumas mulheres. A palavra hoje vai ser muito especial, assim como tem sido, né? Muito especial. Tudo aquilo que Deus tem feito durante o desafio, durante a nossa campanha aqui de oração. Deixa eu enviar para algumas mulheres aqui. Você já aproveita e faz isso também, porque a palavra de hoje vai ser linda demais. Ó, enviando para uma galera aqui. Existe um lugar que é próprio para isso. É no altar. Oi, Leia, tudo bem? Cunha está aqui também. Franciele, olha que coisa linda. Inácio, como é que é seu nome, minha linda? Enfim, coloca teu nome aqui para eu te chamar pelo nome. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre caminhar sobre as águas, tá? Vamos falar sobre fé, sobre direção. Tem uma luz aqui, gente, na minha cabeça. Deixa eu arrumar o celular aqui. Ficou melhor aqui. Envia para algumas mulheres, aquelas que você sentir já no teu coração. É exatamente para essas mulheres que você tem que caminhar essa live. A live de ontem foi sobre perdão. Nós falamos sobre perdão, foi fantástica, quase 50 minutos de live, porque foi uma live poderosa. E se você não pôde assistir ontem, eu recomendo que você pare um tempinho e assista a live de ontem, porque ela foi maravilhosa, tá? Ana Vieira está aqui também. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz, né, de receber vocês aqui. Estamos no 11º dia do Desafio Resgate e também no 11º dia da nossa campanha de oração. Nós já falamos sobre deserto, falamos sobre... O que mais que nós falamos? Falamos sobre tantas coisas, falamos sobre a mulher samaritana, falamos sobre confiança, falamos sobre... O que mais? Sobre perdão, falamos sobre como enfrentar os medos, né? Edna tá aqui também, minha amiga, e hoje a gente vai falar sobre caminhar sobre as águas, sobre a fé, né? Que é um retrato daquilo que eu tenho vivido ao longo desses últimos tempos. E eu sempre gosto de compartilhar as mensagens, aquilo que Deus tem feito na minha vida, com aquilo na prática do que tem acontecido, porque fica mais palpável, né? Muitas vezes nós iniciamos a nossa caminhada da fé não simplesmente crendo, mas vendo o milagre de alguém, vendo a experiência, percebendo a experiência que alguém, né, tem tido, né, e vem tendo, enfim. Então, é assim que nós iniciamos, é assim que eu comecei, né, escutando experiências de outras pessoas, escutando as histórias de outras pessoas que elas passaram com Jesus, até que eu fui me entregando e eu pude ter as minhas próprias experiências, né? Agita aqui também, sejam bem-vindas, minhas lindas. Deixa eu colocar um louvor que é muito... Eu a última vez, quer dizer, nessas vezes que eu cantei aqui, a Lívia e a Vanessa pegaram no meu pé que eu cantei e depois eu não escuto a live, né? Ficou tenebroso. Olha, coitado de vocês que ficam escutando eu cantar ainda aqui no Instagram, né? Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Ju tá aqui, coisa boa. Raquel tá aqui também. Sejam bem-vindas. Você que tem chegado, né? Compartilha com pelo menos 2 mulheres que vieram ao teu coração a palavra de hoje, tá? Voltando, nós estamos no 11º dia da campanha de oração. E a primeira vez que eu faço isso, está sendo novo para mim também, já tem sido uma bênção, né? Tô recebendo aí alguns testemunhos sobre aquilo que que tem sido gerado no coração aí das mulheres. É muito bacana, né? Saber que as mulheres têm se conectado mais com Deus a partir aqui das lives. Eduarda tá chegando aqui também, seja bem-vinda. Pede pra Vanessa cantar. Olha que hoje nós falamos que nós vamos fazer uma live onde a gente vai estar juntas, né? Eu vou trazer uma palavra, a Vanessa vai cantar, então isso vai acontecer ainda no decorrer desses 28 dias. Mas eu não quero me estender muito, né? Eu já quero ir pontualmente aqui, direto aqui para a palavra. E você que é a primeira vez que está aqui na campanha de oração, seja muito bem-vinda.
Eu recomendo que, se você puder voltar um pouquinho e assistir as lives que a gente já fez, não segue uma sequência lógica, né? Aquilo que Deus coloca no meu coração e aquilo que eu faço no meu devocional, aquilo que eu sinto de compartilhar com vocês é que eu compartilho aqui, tá? Mas às vezes aquela mensagem que você assistir vai ser uma resposta para ti, não é por acaso que tu estás aqui, né? Desde quando eu comecei a minha jornada com Deus, a minha amiga Edna tá aqui, sabe disso, né? Foi um instrumento fundamental para que eu começasse a minha caminhada com Deus. A gente precisa sempre de pessoas na nossa caminhada de fé, né? Deus, ele sempre une pessoas e une propósitos, né? E naquele momento, quando eu decidi caminhar com Deus, eu estava muito perdida, assim, a Edna sabe disso, né? Eu busquei diversas alternativas para poder me conectar com algo que eu sentia que, sabe, que eu queria conectar com a minha essência de alguma forma. Então eu tentei diversas estratégias, tá? Inúmeras possibilidades. E a Edna, olhando toda aquela bagunça, ela me colocou aí durante as suas orações. A Edna, que é uma grande amiga, que eu a tenho como uma irmã mesmo, ela me colocou nas suas orações. Então ali começou um trabalhar de Deus na minha vida. Lá eu já tinha uma pessoa que começou a interceder por mim, né? E a Edna sempre muito discreta, nunca impôs nada sobre... Ela tá aqui rindo porque a bagunça que era... Olha, a gente tem histórias muito específicas sobre isso, depois eu compartilho mais com vocês. Mas a Edna nunca me impôs algo sobre Deus, né? Ela sempre foi muito sutil, porque Jesus, ele é sutil. E a gente não tem que impor Deus para as pessoas. Jesus, ele faz um convite, né? Eis que bato a porta e entro. E por que muitas vezes o que acontece é que o que mais nos afasta de Deus é quando pessoas tentam nos impor Deus. Só que nós pregamos Deus com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, né? Com o braço que nós estendemos, com o abraço que nós damos, com o sorriso que nós compartilhamos, com a palavra que damos que encoraja a outra pessoa. Isso é pregar sem usar palavras, né? E aí as pessoas em nossa volta começam a reparar algo diferente em nós, né? Poxa, essa mulher tem algo que é diferente, né? As pessoas falam que tem uma energia boa, né? Tem algo diferente nela que ela carrega, mas isso resplandecer a face de Jesus sem necessariamente falar dele com as palavras. Então, na minha caminhada de fé, né? Eu só tinha um desejo, um anseio, que eu queria me reencontrar com a minha essência. Naquele momento eu estava muito confusa, estava muito machucada, muito ferida. E eu firmei uma grande amizade com a Edna, que é um presente de Deus na minha vida. E ali, de uma forma muito sutil, eu fui conhecendo Jesus, né? Então eu tive inúmeras experiências, que eu já compartilhei algumas aqui com vocês, né? E só que eu ainda não entendia a grandiosidade de quem era Jesus, né? Eu não tinha uma noção da grandeza. Boa noite, Cris. Eu não tinha uma noção da grandeza de quem era Jesus, do que Jesus representava. E quando a gente tenta dar um significado para Jesus, a gente limita quem ele é. Porque a partir do momento que eu dou um significado para algo, né? Tipo, eu dou um significado para isso aqui que é uma água. Então eu limito que isso aqui é uma água e ponto final. Só que isso aqui é algo tangível, eu consigo tocar, consigo ver, entendo que isso aqui é uma água. Agora Jesus, na sua grandeza, quando a gente tenta dar um significado para quem Jesus é, nós limitamos quem é Jesus. E Jesus, ele... não tem como a gente dar um significado. Jesus, ele é sentido, né? E cada um de nós, então, na nossa caminhada, conforme a gente vai se entregando para ele, a gente vai tendo experiências com ele, né? Eu já tive experiências muito lindas com Jesus, né? E foram coisas pessoais, que cada um de nós tem acesso a isso conforme a gente se relaciona com ele. Então, Jesus, ele quer ser o nosso amigo. A palavra fala muito, até lá no Antigo Testamento, que eu estava, meditando nesses dias, quando fala da saída do povo lá né, dos israelitas lá do Egito. E aquele povo reclamou tanto, murmurou tanto, sabe? Questionou tanto, que chegou uma hora que Deus olhou para Moisés, que foi o escolhido para poder fazer esse intermédio, né, de Deus com o povo ali, essa fala, e conduzir esse povo para a saída do Egito, levá-los até a terra prometida. Mas esse povo encheu tanto saco que chegou uma hora que Deus disse assim para Moisés: olha,
eu vou conduzi-los até a terra prometida, mas eu não vou com esse povo. Porque o coração de Deus estava muito ferido com aquela reclamação daquele povo. E quando Moisés disse isso para o povo, todos começaram a chorar. E eles estavam carregando joias, né? E deixaram imediatamente aquelas joias ali. Por quê? Porque tudo que não leva a Deus perde o seu valor. Então a gente pode ter as melhores, maiores coisas materiais aqui na Terra, ter o acesso às melhores coisas, mas se Deus não está ali, a gente vai sempre sentir um vazio, aquilo nunca vai preencher um vazio, aquilo não tem valor, entende? Então às vezes pode suprir um desejo nosso naquele momento, naquele instante, despertar uma alegria, uma felicidade naquele momento, mas não preenche a nossa essência, porque a nossa essência está em Jesus. Então, voltando um pouco, naquele tempo, quando eu comecei a buscar Jesus, e eu pensava assim, as pessoas ficam falando o tempo inteiro que Deus fala com elas. Como é que Deus fala com elas? Eu me questionava, porque Deus não fala comigo, porque eu nunca vi Deus falar. Só que eu sempre imaginava um raio descendo do céu e coisas extraordinárias acontecendo. E cada um, obviamente, tem as suas experiências, mas a gente sofistica demais a forma como Deus fala conosco, sabe? E Deus, ele tá o tempo inteiro falando com a gente. Só que, geralmente, as direções que Deus nos dá sempre vai confrontar os nossos medos, os nossos orgulhos, o nosso ego, né? E sempre vai falar de uma forma que cada uma de nós consegue entender. Deus sempre fala, sempre, através da sua palavra, tá? Sempre. Então, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu dizia, Deus, fala comigo, eu abria a palavra. Sim, é uma forma de Deus falar. Mas conforme a gente vai amadurecendo na fé, Deus, ele vai conduzindo isso de uma outra forma. Só que é a mesma coisa quando você pega um bebezinho, né? Eu tenho 2 sobrinhos, um de quase 2 anos, outro de quase 5. A forma como eu falo com eles é diferente de como eu falo com uma pessoa de 30 anos, sabe? De uma pessoa de 40, 50 anos, que tem outras experiências, que já está mais madura, que já passou por inúmeros processos. A forma como eu falo com um adulto é diferente de quando eu falo com uma criança. E assim somos nós na fé. Quando nós começamos a nossa caminhada na fé, nós somos bebês na fé, né? Então, a forma como Deus vai falar conosco, para que a gente consiga entender, consiga compreender aquilo que Ele quer nos dizer, é uma forma simples. Deus, ele é simples, a gente sofistica demais, na verdade. Às vezes a religiosidade sofistica demais, sabe? E Deus, ele é simples. Então, Deus, ele sempre falou comigo de uma forma que naquele tempo, para minha fé, eu conseguiria compreendê-lo. Hoje, ele fala de uma forma diferente, né? Hoje eu estou num outro nível na fé. Hoje eu estou na pré-adolescência, eu acredito, né? Mas Deus, ele sempre vai nos levando para águas mais profundas conforme nós nos relacionamos com ele. E a forma como ele vai conduzindo a fala, como ele vai nos direcionando é diferente, sabe? É muito específico a forma como Deus fala com a gente, mas sempre é de uma forma que a gente consegue entender. E fazendo já essa introdução, né? Uma palavra que veio ao meu coração para poder compartilhar com vocês aqui, tá lá em Mateus, que fala quando Jesus anda em cima das águas, né? Eu acredito que muitos de vocês aqui, lendo ou não a Bíblia, né? Enfim, tendo a frequência de ler a Bíblia ou não, já deva ter ouvido falar dessa palavra em algum momento da tua vida. Então, primeiro eu vou fazer a leitura dessa palavra e eu vou trazer alguns pontos aqui do que eu separei para vocês, que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? As mulheres que chegaram depois, Silvana, Edna, Salete, Zenaide, sejam muito bem-vindas, tá bom, minhas lindas? Lá em Mateus fala, Jesus anda em cima das águas. Logo depois, eu vou ler um trecho da Bíblia aqui, da palavra, e vou compartilhar depois alguns pontos com vocês, tá? Mas eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu for lendo, porque cada coisa que eu for falando aqui, que eu for lendo, vai ministrar o teu coração de uma forma diferente, tá bom? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo."
Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa palavra ministrou muito tempo no meu coração, numa fase que eu estava passando, onde Deus ele começou a me direcionar para algumas decisões, e essas decisões, para um tempo atrás, para mim foram bem desafiadoras, porque para caminhar com Jesus, gente, a gente tem que abrir mão de toda a nossa racionalidade, sabe? Então, eu entendi que hoje, Alex, eu decidi viver 100% voltada para Jesus. Então, se ele disser sim, eu vou. Se ele disser não, eu paro. Se ele pedir para acelerar, eu acelero. Se ele pedir para repousar, eu repouso. Se ele pedir para mudar a direção, eu mudo, mesmo que não faça sentido para mim. Porque foi isso que eu decidi viver. Eu decidi viver 100% na fé. Mas, até que isso acontecesse, por um tempo, eu fui fazendo uma transição, né? Eu sempre, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito sentimental, ao ponto de ser uma pessoa que tem muita empatia pelo outro, de compreender o sentimento do outro, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito racional. E com Jesus, Jesus sempre começou a me mostrar que para viver com ele, muitas vezes eu vou ter que tomar decisões sem sentido, né? Então aqui, para a gente voltar um pouquinho, quando Jesus diz assim, né? Que diz para os discípulos irem para o mar e atravessarem aquele lago, Jesus ele foi para o monte orar sozinho. Ele não foi com os discípulos para o barco. Só que Jesus ele já sabia que aquela tempestade ia acontecer. Jesus ele já sabe do nosso amanhã, ele já conhece o nosso amanhã. Então ele já sabia que os discípulos iriam passar por aquela tempestade. E Jesus deu a direção para eles entrarem no barco e atravessarem aquele rio, né? E aí, se a gente trouxer hoje para a nossa vida, para a nossa realidade, às vezes nós associamos as nossas tribulações, os desafios que nós passamos ao ataque do inimigo, né? A que a energia ruim, que as coisas, tudo tá dando errado na minha vida. E muitas vezes é Jesus nos conduzindo a passar por aquela tribulação. Por quê? Porque Jesus quer nos levar para um outro nível de fé. Ele quer alinhar o nosso caráter com o caráter dele, ele quer que a gente confie plenamente nele e ele quer promover experiências incríveis também que a gente só vai ter com ele a partir do momento que a gente enfrenta tempestades. Só vive milagre quem enfrenta gigantes. Não tem como a gente viver milagres, tá? Se eu ainda consigo resolver a situação que está na minha vida. Quando eu olho para a minha realidade e vejo que está tudo uma bagunça, que eu olho para frente, olho para trás, para a direita e para a esquerda, olho todas as alternativas que eu tenho, busco todas as pessoas para poder me ajudar e eu não vejo mais nenhuma alternativa, tá? Quando eu olho para tudo isso, olha essa bagunça que tá, eu vejo, olha, não tem mais o que fazer. Aí Jesus, ele começa a agir de uma forma sobrenatural. E ali a gente experiencia o milagre. E por que o milagre ele só acontece quando eu não vejo mais saída, quando eu não tenho mais possibilidades, né, de ter a situação que eu estou passando? Porque os discípulos, olha que interessante, uma coisa que me chama muita atenção aqui é que a tempestade ela começou a acontecer no meio do lago. Naquele momento o barco já estava no meio do lago. Então há uma grandeza em cada palavra que a Bíblia descreve. O início da onde nós saímos e nem a chegada. A gente está no meio da tempestade. Então eu não consigo ver nem da onde eu saí e nem da onde eu preciso chegar. Por quê? Porque Deus, né, Jesus deu a direção ali. Entrem no barco e atravessem o mar. A gente, né, os discípulos passaram por uma tempestade, mas ele sabia que os discípulos iam chegar do outro lado. Só que se a tempestade acontece no lugar aonde eu consigo ver ainda o início da onde eu saí, qual que é a probabilidade de eu retroceder e não cumprir com a direção que Deus colocou no meu coração?
ela é muito grande. Por quê? Porque eu vou sentir medo. Então, se eu consigo ainda colocar os meus pés no chão, né? Se o barco não está no meio do lago, eu consigo colocar os meus pés no chão, eu consigo caminhar para a beira de novo, eu não vou atravessar o lago. Ok, Jesus me deu a direção, mas olha a tempestade que tá. Eu não vou entrar no barco e vou atravessar esse mar. Não vou fazer isso, né? Então a tempestade, ela geralmente acontece no meio do caminho. E para nossa realidade, as tempestades, geralmente elas aumentam no momento em que a gente já está passando por pressões, em momentos em que a gente já vê que já tem outras áreas da nossa vida que estão bagunçadas. E aí vem mais, parece que tá dando tudo errado. Não, as tempestades, elas começam a aumentar. Mas ali Deus, ele tá trabalhando no nosso coração, ele tá lapidando o nosso caráter, a gente está sendo moldada, né? E Jesus, naquele momento, ele quer promover também experiências que ele jamais conseguiria promover se a gente estivesse em terra firme. Então, o primeiro ponto que eu separei aqui, além disso tudo que eu falei, né, é sobre a direção, né? Toda vez que Deus, ele nos dá uma direção, não significa necessariamente que essa direção a gente vai ter todos os recursos que nós precisamos, que vai ser tranquilo, tá? Que a gente vai ter as pessoas certas do nosso lado, que vai ter tudo favorável para a gente conseguir, então, seguir aquela direção. Muitas vezes, tá? E eu falo isso com propriedade porque eu tô vivendo isso na minha vida hoje. Deus, muitas vezes, ele vai nos dar a direção e a gente vai olhar para os recursos que a gente tem, os recursos não são suficientes. A gente vai olhar para o que a gente precisa fazer e não sabe nem a partir dali o que vai acontecer. Mas Deus deu uma direção, é uma decisão que para nós ela não vai fazer sentido nenhum num primeiro momento. Mas o que Deus, ele quer de nós é a confiança. Se Deus colocou isso no nosso coração, Alexa, como é que eu sei que Deus colocou isso no nosso coração? O relacionamento com ele promove a sensibilidade de ouvir a voz dele. Né? Então, quanto mais sensível eu tô à voz de Deus, e assim, como eu falei lá no início, Deus, ele encontra diversas formas para falar com você. Se você está começando a tua caminhada na fé agora, eu não sei em que fase você está na sua fé, mas Deus, ele fala em todo momento. E às vezes a gente, como eu falei, a gente tende a sofisticar muito a voz de Deus, mas não. Deus, ele fala com a gente de uma forma natural que eu e você consigamos entender. E aquilo está ardente no nosso coração, mas eu olho para a minha realidade, meu Deus, não faz sentido nenhum eu tomar essa decisão, porque eu não tenho os recursos que eu preciso, a minha casa está toda bagunçada, não faz sentido. E eu tenho experienciado isso na minha vida hoje, sabe? Eu tenho muito temor em tomar as decisões hoje, por quê? Porque há um tempo atrás eu tomei muitas decisões sozinhas, tendo os recursos, tendo as pessoas, tendo tudo favorável, e eu me meti nessas tempestades. Então, a gente muitas vezes vai se submeter a tempestades advindas de decisões sem Deus. Mas quando as tempestades, elas são resultantes das direções que nosso próprio Pai nos direcionou, pode ficar tranquilo, porque Jesus vai aparecer e aquilo que ele direcionou vai se cumprir. Pode não fazer sentido, pode não ser da forma como você espera, como você imagina, pode não ser tranquilo, mas por quê? Porque ao cumprir aquela direção, aquela promessa, enfim, ao cumprir aquilo no processo, Deus, ele trabalha conosco no processo até chegar do outro lado. Então foi no meio do lago que Jesus trabalhou com os discípulos. Não foi lá quando eles chegaram nem na saída. Não, os discípulos simplesmente respeitaram a decisão de Jesus, sem saber que havia uma tempestade. Eles simplesmente obedeceram. E é isso que Jesus espera de nós, que eu e você sejamos obedientes. Sabe o que mais atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida? É a desobediência, sabe? E às vezes a gente negligencia a obediência num pequeno detalhe. E Deus, a obediência, ela é testada, provada numa pequena direção que Deus não dá. Porque se ele deu aquela direção, respeitou aquela primeira direção, na segunda ele já sabe que ele pode ir para uma obediência que vai exigir um pouquinho mais de nós. O evangelho não é sobre eu obter coisas, mas sobre o quanto eu tenho a renunciar de mim, sabe? O quanto eu renuncio a mim mesma. O quanto eu renuncio a Alexia, os meus desejos, aquilo que faz sentido para mim. Isso é o evangelho. E aí, o que Deus espera de nós é o quê? A obediência. Os discípulos foram e, se Deus deu a direção para a gente entrar no barco, minhas lindas, entra no barco.
Ah, mas eu não sei o que vai ser amanhã, se vai doer. Entra no barco. Deus deu direção, entra no barco. Deus tem me dado uma direção, me deu algumas direções agora que têm sido desafiadoras, que têm sido dolorosas para mim, mas eu decidi entrar no barco. O que vai acontecer amanhã eu não faço a mínima ideia, mas um dia eu venho aqui contar para vocês esse testemunho, porque vai virar um testemunho. Só que o que tem convicto no meu coração? Deus pediu para eu ir, eu tô indo, ponto final, não tem que fazer sentido para mim. E é isso que Deus quer de nós. Outro ponto que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Quando Jesus aparece e a tempestade ela acontece geralmente no meio da madrugada, que aparece, que diz aqui, né? Ó, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima das águas. Meu, aqui é lindo, sabe? Porque assim, ó, eu me emociono porque quando eu olho a palavra e eu faço uma correlação com a minha vida, eu vejo que exatamente Deus, ele fala conosco. Isso aqui cada um vai ter a sua experiência, né? Mas eu vou trazer para minha realidade, vou compartilhar uma história aqui com vocês. Jesus, ele apareceu no meio da madrugada, quando não se dava para ver nada, ou seja, no meio da escuridão, né? Que a nossa vida é assim, quando tá tudo escuro em nossa volta, quando a gente não vê mais possibilidades de saída, né? E a gente olha para tudo à nossa volta naquela escuridão, no vento que tá batendo no barco, no mar que tá revolto, e a gente tá ali no meio daquela escuridão, e aí Jesus aparece, né? Porque Jesus, como eu falei lá anteriormente, né? Jesus, ele aparece nos momentos em que a gente não vê mais saída. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei se é algum diagnóstico que você recebeu, eu não sei se é a tua vida financeira, o teu trabalho que está uma bagunça, a tua família que está desestruturada, eu não sei o que você está passando nesse momento. E você olha assim, nossa, eu não vejo mais saída. Mas eu e você precisamos crer que Jesus está aqui conosco no barco e que Ele vem caminhando sobre as águas para poder nos salvar daquela tempestade, para poder acalmar aquela tempestade. A palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando eu falei que a gente obedecer uma direção de Deus e naturalmente a gente se submeter a uma tempestade por estar obedecendo essa direção de Deus. Olha, se eu estou no centro da vontade dele, eu só tenho que agradecer a tribulação. Por quê? Porque a palavra diz, é algo convicto, é uma promessa para nós. Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não. Mas para aqueles que amam a Deus, sim. Porque é isso que a palavra diz. E se eu tenho a certeza de que se Deus me deu a direção, eu segui aquela direção e aquela tempestade, ela está acontecendo porque eu estou sendo obediente a Deus, a gente tem que ficar tranquilo. Eu sei que é um desafio porque há uma mistura da nossa alma, ou seja, dos nossos sentimentos com o nosso espírito, né? Mas conforme a gente vai tendo experiências com Deus, conforme a gente se relaciona com Ele, a nossa fé ela sempre prevalece. Eu tive uma experiência aqui na minha casa uma vez, que eu tive uma crise de pânico gigantesca, assim. E eu sentei, tem uma porta ali atrás, ó. Eu sentei no canto daquela porta ali, no lado daqueles livros, bem ali. A casa tava com a luz toda apagada, eu fiquei sentada ali, com os joelhos dobrados, eu fiquei com a mão aqui, né? Em cima, assim, dos meus braços. E eu comecei a chorar, o meu coração tava disparado, eu tava em pânico, eu travei, assim, dentro de casa. Eu travei, tava desesperada. E aí, caindo em lágrimas, veio uma voz assim no meu espírito, ergue a tua cabeça. E quando eu ergui a minha cabeça, eu fui com os olhos fixos numa lata de azeite que tinha ali. E o azeite significa a presença de Deus. Então tudo comunica, tá? E ali, quando eu olhei aquele vidro de azeite, foi Deus me falando, filho, eu tô aqui contigo. E aí, olha que linda essa experiência, tá? Jesus me encaminhou até a varanda da minha casa, que é ali. E quando eu cheguei lá na varanda da minha casa, tava uma lua cheia e a luz da lua tava iluminando a varanda. E eu olhei para aquela lua e Deus começou a ministrar o meu coração. E ele disse o seguinte, independente de qual seja o tamanho da escuridão, continue olhando para a luz, que é Jesus. E aí a gente entra na última parte da palavra, para eu não me estender muito.
Quando então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Aqui Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Então Pedro, ele não caminha sobre as águas. Pedro, ele caminha sobre o venha. Ou seja, ele caminha sobre a fé. Pedro, ele não caminha sobre as águas, ele caminha sobre a fé. Jesus diz: então venha. Só que quando Pedro começou a sentir a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E é isso que acontece comigo e com você. Quando a gente começa a olhar mais para as nossas circunstâncias, começa a olhar mais para as nossas situações, que elas não têm saída para nós, que temos uma mente pobre e limitada, escassa, que não conhecemos o nosso amanhã, que queremos ser controladores de tudo e de todo mundo. Quando nós olhamos com uma perspectiva racional sobre a nossa realidade, sabendo que Deus me deu a direção para ir entrar no barco e atravessar o mar. Deus me deu essa direção. Então, ok, e eu tô naquela tempestade. E mesmo assim eu começo a querer racionalizar. Quando eu começo a racionalizar, eu começo a afundar. Porque quando o meu medo sobressai a minha fé, eu começo a afundar nas águas. Sabe, contando mais uma experiência com vocês que eu senti de compartilhar, uns 2 anos atrás eu estava fazendo triatlon e um dia a gente chegou para treinar lá na praia, lá em Jurerê, e o mar lá em Jurerê, ele geralmente é muito tranquilo. E naquele dia o mar, ele estava revolto de uma forma que eu nunca tinha presenciado, tá? E a gente tinha treino aquele dia e eu tava me preparando para competir numa prova de triatlon que se chama Ironman, talvez você já tenha ouvido falar. E eu olhei aquele mar revolto, eu tive na minha adolescência uma situação traumática que eu me afoguei no mar. Então para eu começar a nadar no mar já foi um processo muito desafiador para mim. E quando eu olhei para aquele mar revolto, eu disse: eu não vou entrar mais nem a pau nesse mar. E aí entraram 4 assim, da equipe, depois entrou mais algumas pessoas, né? A gente estava com boia de sinalização e de segurança também. Eu estava com a boia, mas mesmo assim, quando o mar tá revolto, é uma situação muito desesperadora quando a gente tá lá dentro, sabe? E o meu treinador veio do meu lado e ele disse assim: Alexia, a gente não se prepara para um Ironman num mar bom. A gente se prepara para o Ironman quando o mar ele tá completamente ruim. Quando a tempestade está batendo, quando tá assim, ó. Então você precisa treinar hoje, não é no dia que o mar tá bom. Daí eu falei assim: ô Rodrigo, eu não vou entrar nesse mar. Até porque eu não sei nem a condição, como é que eu tenho que nadar, porque era uma natação mais técnica, né? Então eu não vou conseguir. Eu já tava com aquilo assim que eu não iria conseguir. E aí vieram 2 colegas meus na época. Um era salva-vidas, o outro era treinador de natação. E os 2, Alexia, a gente vai do teu lado, morrer afogada tu não vai, mas você precisa passar por isso. Se você quiser completar a linha do Ironman, no dia da prova a gente não consegue controlar a condição do mar. Se o mar estiver nessa condição, tu não vai conseguir fazer a prova, porque você vai ter medo de entrar. Então a gente já te acostuma a entrar nessa condição, porque no dia você não vai nem ter a boia de segurança. Beleza. Convencida, né? Eu tomei a decisão de entrar no mar e fui. Quando eu nadei, eram 200 metros até chegar na primeira boia. Até chegar naqueles 200 metros eu engoli muita água. Porque eu não conseguia encaixar a minha cabeça junto com a onda que vinha e com a minha respiração. Toda vez que eu virava a cabeça para tentar respirar, a água vinha, eu engolia a água e eu passei muito mal, eu comecei a me afogar. Porque eu não estava encontrando uma cadência para conseguir respirar e nadar e conseguir prosseguir com a natação. Então os meus 2 colegas estavam ali e um deles me pegou assim pelos braços, né, e me levantou, porque viu que eu estava me afogando mesmo. E ele disse: respira, ele muito tranquilo, respira. E o outro foi explicando: tá percebendo a cadência do mar? A cada 2 ondas que vinha uma, no meio da onda, na verdade, quando baixou uma onda, você já tem que respirar. E você nada por cima da outra. Então era uma natação bem técnica. Enfim, naquele momento ali, que eu achei que eu ia conseguir completar a boia, quando eu consegui encaixar a natação, mas eu estava muito ofegante, porque era uma mistura de pânico com uma mistura enfim, falta de técnica mesmo, né? E de estar engolindo água. Eu falei: olha, eu não posso prestar atenção no mar, eu não posso, porque o mar estava chovendo, estava horrível aquele dia. E aí, de repente, veio uma corrente e joga eu e esse meu colega bem para fora.
Aí eu fiquei desesperada. E ele disse, calma. E aí o meu treinador entrou, daí a gente já tinha mais suporte. Aí o meu treinador chegou do meu lado, ele segurou no meu rosto. E ele disse assim, o mar ele não é teu opressor, tu faz parte dele. E o meu treinador disse, hoje o objetivo é a gente completar aquela boia e você vai completar aquela boia. Enfim, eu fui nadando, a gente conseguiu sair daquela corrente, eu tive que nadar mais pra fora. E aí quando eu fui fazer o retorno na boia, que eu fui voltar pra linha, né, pro lugar da onde nós saímos, eu já tava muito cansada, eu não tinha nem mais forças assim para bater as minhas pernas. Vieram 2 colegas e um disse assim, fica com a perna, né, rígida, não bate perna que eu vou empurrar as tuas 2 pernas para te dar mais impulso. O meu treinador estava no meu lado direito e o meu treinador disse assim, não tira os olhos de mim, continua olhando para mim, não quero que você olhe para frente, olha para mim. E o meu outro colega estava do outro lado, né, do meu lado esquerdo, dando suporte. Então eu fiquei toda hora olhando para o meu treinador. E ali Deus começou a ministrar o meu coração sobre essa passagem, sabe? Que Pedro, ele só afundou quando ele teve medo. E eu comecei a trazer isso para minha vida. Pedro afundou quando ele teve medo. Pedro afundou quando teve medo. Eu comecei a falar isso inúmeras vezes mentalmente, sabe? Para eu conseguir chegar até a área do que a gente tinha saído, até a beira, né? Eu tava muito cansada, não tinha mais força mesmo, tava muito cansada. E aí quando meu treinador falou, não tira os olhos de mim, eu lembrei aqui Jesus dizendo para Pedro, você afundou porque homem de pouca fé. Até quando você vai duvidar? E ali Deus estava ministrando ao meu coração, que na verdade o meu treinador, ele não era o meu treinador dizendo, Alexia, ei, olha para mim, não tira os olhos de mim, eu não quero que você olhe para frente nem para o lado, eu não quero que você olhe para a condição do mar, eu não quero que você olhe para onde você tem que chegar, eu quero que você olhe para mim. E foi Deus me dizendo isso, exatamente isso, filha, não tira os olhos de mim. E aquela situação, mal eu sabia que eu não estava sendo preparada para fazer um Ironman. Eu estava sendo preparada para os processos que estavam por vir na minha vida. Eu passei por processos desafiadores para mim ao longo desses últimos 2 anos. E essa experiência que eu tive aqui na minha casa, quando Jesus disse, não tire os olhos de mim, continue olhando para a luz que é Jesus. Quando Deus me deu isso me levou para um outro nível de fé, sabe? E hoje, o que eu posso falar para você é, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei como está a tua realidade hoje. Eu não sei qual é o teu maior medo hoje. Mas o convite é que você não tire os olhos de Jesus. Jesus, ele está contigo, ele está caminhando sobre as águas. Então, não importa se Jesus está no barco ou não, naquele momento. Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Ele é poderoso para mudar toda a nossa realidade no estalar de dedos. Mas quando a palavra diz, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, a tempestade ela serve para isso. Ela nos leva a um nível de intimidade com Deus, um nível de relacionamento. Muitas vezes você começa a orar, porque você está com tanta dor, com tanto problema para resolver, você vai diante de Deus com teu coração quebrantado, pedindo para Deus um milagre. Muitas vezes Deus ele vai permitir aquele problema para resolver a tua vida. Porque a oração ela pode não ser atendida naquele momento, ela pode não ser respondida da forma como você deseja, como eu desejo, mas a oração ela promove relacionamento. E aí que tá o ponto, é nesse ponto pra gente finalizar a nossa live aqui. É o relacionamento que Deus quer que eu e você tenhamos com Ele. Porque o relacionamento vai promover, além de tudo, o mais importante, a nossa salvação, né? A gente vai compreender, e eu posso falar com propriedade disso também, que as nossas bases de segurança visíveis, elas podem ser completamente removidas da nossa vida. Mas se tivermos Jesus, a gente está seguro. A nossa segurança está em Jesus. Não tem como explicar, não é tangível, eu não consigo ver, mas eu consigo senti-lo. E aí eu posso ver tudo bagunçado aqui fora, mas se o meu coração, o meu espírito, a minha fé, a minha identidade está firmada na rocha, é como uma casa, sabe? Existem 2 casas. Quando bate aquela tempestade, existe a casa que ela desmorona e aquela casa que você permanece de pé.
A casa que se permanece de pé só se permaneceu de pé porque o fundamento dela é mais resistente, porque o fundamento dela é mais profundo. E o nosso fundamento, meu e teu, se chama Jesus de Nazaré. Tá bom, minhas lindas? A palavra de hoje foi sobre isso, me estendi um pouquinho, mas é porque eu amo muito falar aqui da palavra, né? E sempre que Deus coloca no meu coração uma palavra para ser compartilhada, o primeiro coração sempre a ser ministrado é sempre o da Alexia, né? Sempre o meu primeiro. Então, obrigada a vocês por estarem comigo ao longo dessa campanha de oração, tá? O meu propósito, a minha missão sempre aqui é conduzir as mulheres a despertarem a sua real identidade. A minha real motivação é te ativar, sabe? É ativar você. Eu não posso fazer por você, mas eu posso te ativar. Assim como o relógio, quando ele desperta, sabe? O relógio ele tem o poder de nos acordar, mas ele não tem o poder de fazer a gente levantar da cama. Então, o meu objetivo aqui é ser esse despertador na sua vida. Mas a decisão de você iniciar a tua caminhada com Deus, o teu relacionamento com Ele, e de você melhorar a tua vida, sabe? Em relação à tua saúde, em relação às tuas emoções, em relação ao teu relacionamento com Deus, a tua fé, tá? É uma coisa que depende exclusivamente de você. Mas eu tô aqui para te segurar pela mão o tempo que for necessário, o tempo que eu puder segurar e que você estiver disponível para isso, eu tô aqui, tá? Assim como tem mulheres que têm feito isso por mim desde quando a Edna entrou na minha vida. Enfim, Deus colocou inúmeras mulheres para que essa caminhada eu não tivesse sozinha. Tá bom, minhas lindas? Permita-me orar por vocês. Alguém quer que eu ore por alguma coisa específica? Se você quiser, coloca aqui nos comentários, que eu coloco aqui nas orações também. Voltou. Posso ir então? Aonde quer que você esteja nesse momento, eu te convido a fechar os teus olhos, tá? E você se entregar completamente à nossa oração aqui, aquilo que Jesus quer ministrar ao teu coração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia sobre a tua presença, Deus. Agradecemos pela nossa vida, Deus, pelo acordar, pelo despertar do dia de hoje. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelos nossos membros estarem em perfeitos estados, Pai. Pelos nossos sentidos estarem em perfeito funcionamento, Deus. Obrigada também pela comida que tivemos acesso, obrigada pela família incrível que o Senhor tem, que o Senhor nos presenteou e tem nos presenteado, Deus. Obrigada pelos nossos trabalhos, pelos nossos clientes, pelas nossas finanças, pelos projetos que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Obrigada também pelas tribulações que nós estamos passando, porque isso tem nos conectado contigo, Deus, tem nos tornado mulheres, pessoas melhores, Deus. Obrigada, Deus, pelos teus sims, obrigada pelos teus nãos, obrigada pelas portas abertas, pelas portas fechadas. Obrigada, Deus. Independente de qual seja a circunstância que nós estamos passando, nós cremos que o Senhor é bom e que a tua bondade, a tua misericórdia não muda, Deus. Que o Senhor é bom e misericordioso o tempo inteiro, Deus. Agradecemos, Deus, por cada milésimo de segundo que temos, Pai, sobre a tua presença, pelo livre acesso que temos a ti, Jesus. Eu venho aqui, Pai, interceder pela vida dessas mulheres, dessas pessoas que estão aqui na live nesse momento e por todas aquelas que estão aqui, Pai, presentes na campanha de oração durante esses dias que iniciamos as lives, né? Nesse 11º dia já de campanha de oração. Tudo isso tem sido sustentado por ti, Pai. E eu quero interceder pela vida delas, quero aqui orar, Pai, para que o Senhor cuide e guarde a vida de cada uma dessas mulheres e também a minha vida, Deus. Que o Senhor esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, Deus. Que o Senhor arranque do nosso coração tudo que não provém de Ti, que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que provém de Ti. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, tira os tampões dos nossos ouvidos, Deus. Afasta de nós tudo aquilo que não provém de Ti, sendo pessoas, projetos, negócios, pensamentos, todo sentimento ruim que não provém de Ti, Deus. Todo ataque de Satanás que tenta nos culpar, nos aprisionar, nos escravizar, Deus. Que seja cancelado agora na autoridade do nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que cada uma dessas mulheres que tem acompanhado as lives de oração, que elas possam sair daqui, Pai, com mais sede, com mais fome de Ti, Deus. Que elas possam cada dia mais ter o desejo de se relacionar contigo, Pai. Que o coração delas se volte exclusivamente para o Senhor e que o Senhor, Pai, possa
possa fazer morada no coração delas, que não seja apenas um lugar de visitação, mas um lugar de habitação, Deus. Oro também pela vida dessas mulheres que estão aqui, Deus, pela vida dos seus maridos, dos seus filhos, pela vida dos seus pais, Deus, pela vida dos seus amigos, pela vida de cada uma dessas pessoas que são extremamente importantes para essas pessoas que estão aqui na live agora, Deus. Que a graça do Senhor se manifeste em todo o ambiente das suas casas, sobre todas as vidas, Deus. Senhor, eu oro derramando também cura, libertação, salvação, que a tua misericórdia esteja sobre a vida de todas essas pessoas, Deus, e que haja um despertar, um avivamento individual, Deus. Que cada uma dessas mulheres se volte para ti, Deus, com o coração quebrantado, rendido completamente ao Senhor, e que o Senhor faça a tua boa obra no coração de cada uma dessas mulheres. Agradeço, Deus, pelo acesso à tua palavra, pelo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Agradeço pela minha vida, pela minha saúde, Deus. Agradeço por todo o processo que tem me trazido até aqui e oro, Deus, para que o Senhor continue a me preparar, a me forjar a cada dia, Deus. Que o Senhor me leve para águas mais profundas em ti e que continues me usando, Pai, como ferramenta em tuas mãos para curar o coração daqueles que estão aflitos, angustiados, para que a tua palavra seja propagada também para aqueles que têm fome e sede da tua presença, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Glória a Deus por isso, né? Obrigada por mais um dia, tá? Meninas, mulheres do Desafio Resgate, já estamos quase na metade do projeto, né? Físico, mente, espírito, tudo trabalhando, tudo junto, uma loucura, mas é algo que tem nos fortalecido enquanto seres humanos, enquanto mulheres, né? Enquanto pessoas, enfim, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que seja uma noite abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor conceda aí sonhos proféticos para você e que haja uma visitação do Senhor Jesus sobre as suas casas, tá? E que nesse instante você possa sentir a paz que excede todo entendimento, a alegria genuína no teu coração e que o Senhor renove as tuas forças para mais uma noite, para mais um dia, para mais uma semana, que Ele dê um ar a mais aí para você passar pelas tribulações e não se esqueça, continue olhando para Jesus. Tá bom, minhas lindas? Beijo grande, fiquem com Deus, tá? Beijão!